Bom, pessoal, obrigado, bom dia a todos. Esse é o primeiro de vários outros eventos que nós teremos. A ideia aqui do Compliance in Fórum é nós discutirmos temas atuais de compliance, de investigações, temas que discutir perspectivas, e aí os encontros serão bimestrais, né? E para o primeiro encontro nós temos um tema extremamente relevante, interessante, né? E temos dois convidados ilustres, que nós gostaríamos de agradecer desde já a presença. Nós fomos testemunhas aqui do trabalho da CGU, em negociação de julgamento antecipado, na orientação do programa de integridade. Nós somos testemunhas do trabalho sério que a CGU faz, de conscientização, de divulgação de cultura de integridade nas empresas, e um trabalho para que o mercado brasileiro seja cada vez mais compliant, cada vez mais ético. Então, nós não poderíamos estar mais felizes, mais lisonjeados de tê-los aqui presente. Obrigado pela presença de vocês, Felipe e Renato. Eu vou apresentá-los, obrigado para quem também está online. E aí eu queria, antes de começar, fazer alguns disclaimers. Primeiro, eu sempre vou provocar o pessoal que está online, tá? Mas quem sentir a vontade de ligar a câmera, seria bacana para a gente, para nós nos vermos. Isso aumenta um pouco aí a interatividade e dá um pouco mais de calor humano na nossa relação. Outra coisa também, quem estiver em casa, pode ligar a mãozinha se tiver pergunta, tá bom? A gente vai mediando por aqui. Quiser mandar no chat, pode mandar. E eu vou provocá-los, tá bom? Também não precisam se sentir à parte. Não é porque vocês não estão aqui que vocês não vão participar, tá bom? Vamos lá. Estamos aqui com meu xará Felipe Brandt. Ele é procurador da CGU e coordenador do julgamento de processo administrativo de responsabilização. Temos o Renato Souza, que é diretor de promoção e avaliação de integridade privada da Secretaria de Promoção e Integridade Privada da CGU. Obrigado mais uma vez. Eu queria apresentar o... Cadê meu? William. William. O William, dizer que esse evento também ele foi idealizado em parceria com a Quantum. William, vem para mais para cá, William, para você falar, por favor. Aqui, Emílio Bacamini, se apresenta, William. Tudo bem, gente? Meu nome é William, sou advogado da Quantum Participações, uma investidora do grupo Brookfield, e acho que só tenho elogiado todo o trabalho do Felipe, dos dois Filipes e também do Ricardo pelo evento. É isso, nós faremos aqui a mediação. E vou começar, mas eu queria já dizer que a lei anticorrupção, a 12846, ela fez 10 anos, né? Então, ela trouxe o processo de responsabilização, trouxe uma série de orientações quanto à integridade, incentivou as empresas a terem o programa, e outras questões de leniência e tudo mais. Então, foi uma grande novidade no mercado. E aí, não poderia ser um momento melhor para nós ouvirmos aí a visão de vocês da CGU, uma perspectiva, né? Então, a CGU, desses 10 anos, a CGU se consolidou como um órgão fundamental, né, para a disseminação da cultura de integridade, da participação de acordos de leniência. E aí, nesse contexto todo, eu queria jogar a pergunta para o Felipe. E eu ouvi de você, Felipe, se você teria um overview aí da CGU ao longo desses 10 anos, na construção. Sei que no começo tive até discussão se a CGU poderia ter uma função sancionatória, e aí teve o entendimento foi consolidado, e vocês foram se consolidando, emitiram guias, manuais, enfim, tem cada vez mais desenvolvido essa atuação. Nesses 10 anos, você poderia dar um overview e dizer quais foram as dificuldades, quais têm sido os aprimoramentos, o que vocês nos apresentam, o que você poderia nos apresentar aí fazer uma retomada aí desses 10 anos? Bom dia. Primeiro, agradecer também aqui o convite, a oportunidade de a gente estar aqui conversando hoje pela manhã sobre um tema que, para nós aqui, também é muito importante. E a gente aproveitar e estar dando esse momento até de celebração, né? Esse ano especial aí que estamos completando 10 anos da Lei Anticorrupção. E aí eu trouxe aqui uma apresentação rapidinha para a gente poder estar
dando um overview aqui sobre realmente a LAC e alguns instrumentos que são interessantes. A Lei 28466 surgiu exatamente há 10 anos atrás, né? E ela veio para justamente trazer uma mudança de cultura. No sistema jurídico nosso, não havia responsabilização de pessoas jurídicas, exceto no direito ambiental. E existia uma lacuna, né? Principalmente aí na questão de combate à corrupção, mas também em outros atos ilícitos. E essa lei veio justamente para atender compromissos internacionais e também no momento de clamor popular, digamos assim. E é importante a gente pontuar que essa mudança de cultura, ela se dá porque o principal ponto, né, no nosso ponto de vista aqui, é que a gente possa trazer as empresas a estar do nosso lado, promovendo a integridade, né? Então, muito se fala em questões de multa, de valores altos, né, que podem, essas sanções, né, sempre é o que preocupa muito, mas o que a gente quer pontuar também é que isso vem, na verdade, para que as empresas elas tenham essa mudança de cultura, implementando programas de integridade, fazendo melhorias e que assim possa estar contribuindo com toda a sociedade, com o sistema como um todo. E essa também é a visão e a missão da CGU. Para dar uma visão geral da LAC, ela é uma lei nacional, ou seja, aplica no âmbito federal, no âmbito estadual, municipal, tem o foco na pessoa jurídica, tem uma previsão expressa, né, um rol expresso ali de atos lesivos, né, que foca ali em pagamento de vantagens devidas, problemas em licitações e também alguns problemas de burla à fiscalização, e tem um âmbito administrativo e civil. O administrativo é justamente a atuação aqui da CGU, assim como de outros órgãos, né, que a gente vai fazer a condução dos processos já com aplicação também ao final de eventual sanção ou arquivamento do processo. E também a previsão de sanções, né? No âmbito administrativo, né, que é o nosso âmbito aqui de atuação, a gente tem o PAR. O PAR é o processo administrativo de responsabilização, justamente que é instaurado pelo ente lesado em desfavor da pessoa jurídica. Ao final, esse processo ele pode culminar numa sanção de multa, numa publicação extraordinária e uma restrição à contratação com a administração. Só para dar uma explicada aqui em relação ao que seria essa publicação extraordinária, ela é uma condenação que tem uma sanção reputacional, né? Então, a empresa que ela é condenada, ela precisa divulgar que foi condenada. E aí ela vai divulgar no site da sua empresa, no edital do estabelecimento, vamos dizer assim, seria um quadro de avisos ali na entrada da empresa, e também registrar isso em um meio de comunicação de grande circulação, né? Pode ser um jornal impresso ou um website também de notícias. Então, essas são as três formas e elas são cumulativas, né? Isso é a sanção de publicação extraordinária. A multa, acho que é a mais fácil de imaginar, que é uma sanção pecuniária, né? E ela tem como base ali o faturamento bruto da pessoa jurídica. Valia de 0,1 a 20%. E tem uma regra ali que nunca será inferior à vantagem oferida. E aí a gente também tem que pode ser de forma cumulativa com essas duas sanções que eu falei, que são as sanções previstas na lei anticorrupção, eventualmente, se tratar de uma contratação com a administração pública, nós temos também as leis que regem essas contratações e cada lei tem algumas penalidades, né? Como, por exemplo, suspensão até 2 anos, impedimento de contratar com ente até 5, inidoneidade para contratar com toda a administração. E aí, isso tudo é aglomerado num processo único, como a gente falou, que é o PAR. E aí a gente tem também aqui 2 cadastros que são gerenciados pela CGU, embora as informações venham de todos os entes, que são o SEIS e o CNEP. O SEIS é com C. O SEIS ele cuida das empresas inidôneas, ou seja, empresas que têm uma restrição de contratar com a administração pública, e o CNEP ele é o cadastro das empresas que cometeram atos lesivos previstos na LAC ou descumpriram o acordo de leniência. Então, essa é uma visão geral do processo administrativo e a gente também tem aqui a responsabilização civil. Essa aí é um ajuizamento de uma ação pela AGU, no caso federal, ou do Ministério Público, né?
é uma ação judicial, vai ser no âmbito judicial, que pode ter outras sanções que são cumulativas em relação à parte, à esfera administrativa. Dissolução compulsória, perdimento da vantagem, suspensão, interdição. Então, de uma maneira geral, isso foi o que a LAC trouxe, essa lei de 2013. Tá? Nesses últimos anos, a gente teve uma evolução muito grande, né, com toda a administração pública evoluindo e construindo instrumentos para a gente poder estar aplicando essa lei. A gente teve um primeiro decreto no âmbito federal em 2015, que trouxe uma regulamentação maior em relação a agravantes e atenuantes, e depois a gente teve, no ano passado, uma necessidade de reformular esse decreto, e aí a gente trouxe o decreto 11.129, e foi justamente um aprimoramento. Como o Felipe tinha pontuado, né, ao longo desses anos a gente foi verificando necessidades e melhorias de desafios para que pudéssemos estar construindo isso de uma maneira melhor, né, o processo como um todo. E aí a gente pode ver nesse gráfico aqui uma evolução do quantitativo de processos no âmbito federal. Já tivemos aqui o marco de 1.500 processos instaurados, e se a gente for ver o gráfico, a gente vê que há uma ampliação, né? Em 2014 o número bem menor, 2015, 2016, e aí 2017 começa a ter um incremento que vai se seguindo nos anos seguintes. E isso demonstra também um processo de amadurecimento como um todo. E esse quantitativo de processos, né, aumentando, a gente viu que, quando a gente falava do par, algumas empresas, elas reconheciam que realmente tinham cometido algum um deslize ali, algum ilícito, e às vezes uma coisa menor, que realmente o empregado tomou uma decisão errada e cometeu esse ato lesivo. E ela gostaria de solucionar isso da melhor maneira. Quando a gente tem na Lei 2846, a gente vê a previsão expressa da leniência, né? Que aí tem todos os seus requisitos, é um instrumento um pouco mais complexo, que inclusive pressupõe, né, que a empresa ela vinha trazer elementos em relação a outras pessoas jurídicas que cometeram também deslizes. Mas muitas vezes o deslize, né, o ato lesivo, ele era uma coisa mais pontual. A empresa ela não tinha um papel, vamos dizer assim, ela não orquestrava um grande esquema criminoso. Ela simplesmente ali, às vezes, vamos dizer, apresentou um documento falso, enfim, situações mais pontuais. E ela gostaria de trazer uma resolução para esse seu ponto. Daí a gente entendeu que seria importante a gente ter um outro instrumento que não a leniência também para essa forma de resolução consensual. E foi aí que ano passado surgiu o julgamento antecipado. Adiante que, bem como pontuado pelo Felipe, né, a gente está em constante evolução. E esse ano, no nosso evento de 10 anos, nós inclusive perguntamos, abrimos uma consulta pública, né, indagando opiniões para a gente fazer uma reformulação já também desse instrumento, que passará a se chamar termo de compromisso. Mas para explicar um pouco mais o que seria esse instrumento do julgamento antecipado, né, surgiu ano passado, como a gente pontuou, no âmbito federal. Apenas a CGU pode realizar, assim como a leniência, e ele pode ser apresentado antes da instauração do par, né, ali no âmbito de investigações, ou durante o curso do par, desde que antes do julgamento. Então, a qualquer momento, a empresa pode solicitar o julgamento antecipado. Quais são os benefícios do julgamento antecipado? Ele é a forma mais rápida de trazer a solução para aquele processo, com segurança jurídica, né, e com tratativas de boa-fé em ambas as partes para a resolução da melhor maneira. Ele prevê a não aplicação da pena de publicação extraordinária, que nós vimos, mantendo a pena de multa, mas com algumas atenuantes, que a gente pode verificar aqui na sequência. E também a atenuação da sanção de restrição de contratação com a administração. Então, esses, grosso modo, são os benefícios. Os benefícios de redução da multa, eles são escalonados de acordo com o momento processual. Basicamente, aqui,
quanto antes a empresa vier, mais atenuantes, maior o grau de atenuantes que ela vai ter, né? E aí vai aqui de 4,5% até 2%. Lembrando que a multa varia de 0,1% a 20% e essa atenuante ela vai ser aplicada diretamente. Aí temos alguns requisitos também, né, para afirmar. Se por um lado nós temos os benefícios que são aplicados, nós também temos alguns requisitos. A empresa admite essa responsabilidade, se compromete a ressarcir os danos, pagar o valor de multa, devolver vantagem oferida se for o caso, e também de não recorrer tanto da celebração do instrumento, como também ajuizar ações, enfim, para que haja realmente a resolução desse processo. E aí, para a gente mostrar até a evolução, né, nesse período, desde 1º de agosto do ano passado, quando surgiu esse instrumento, nós já tivemos 25 julgamentos antecipados decididos e atualmente temos 25 julgamentos antecipados em andamento. E foram pagos em valores de multas ou também de devolução de dano, ressarcimento ou vantagem devida de quase 48 milhões. Para a gente tentar mostrar assim mais na prática o que poderia ser julgamento antecipado, eu trouxe para vocês aqui um quadro comparativo. Ele não tem uma metodologia, vamos dizer, científica aqui, tá? De estatística para demonstrar. Foram alguns casos que a gente trouxe para mostrar aqui para vocês como é que funcionaria. A gente tem aqui na coluna da esquerda percentuais alíquotas de multas que seriam aplicadas no par, caso não fosse pleiteado o julgamento antecipado. Essa é a alíquota e esse é o valor de multa que estava se prevendo naquele processo. Com o pedido de julgamento antecipado, houve a redução da alíquota e do valor da multa para esse campo aqui da direita, de julgamento antecipado. Eu não sei se vocês veem o mouse também, né, o cursor, mas enfim, é essa coluna da direita. Então, a título exemplificativo, um caso aqui a gente tinha um alíquota de 8%, com o julgamento antecipado reduziu para 6%, uma redução nominal de 255 mil, uma redução de 25%. Por outro lado, o segundo caso tinha uma alíquota de 1,66, com o julgamento antecipado reduziu para o mínimo que é 0,1, e reduziu para em 428 mil a multa, uma redução de 93%. Então, a gente consegue verificar que na maioria dos casos, quando o ato lesivo ele não é tão gravoso e não vai ter tantas agravantes, que a redução da multa ela vai ser substancial. E para explicar como a gente havia pontuado nesse slide anterior, a redução de multa ela varia, né, do julgamento antecipado, a alíquota de 4,5% a 2%. Mas devemos pontuar que, somado a isso, a gente tem o programa de integridade. Porque no escalonamento previsto no decreto 11.129, o programa de integridade das pessoas jurídicas, ele é uma atenuante, que pode chegar a 5% da alíquota. Então, se a gente soma, né, esses 5% ali com uma eventual redução do julgamento antecipado, a gente pode ver que a maioria das empresas que tiveram um bom programa de integridade, e o caso não seja, né, tão gravoso assim para ter várias agravantes, conseguiria reduzir para o mínimo legal a multa. Então, demonstra também a importância que dentro dessa regulamentação e dentro da estrutura que foi criada, do programa de integridade no âmbito da responsabilização. Essa é a explicação assim rápida que eu gostaria de dar, tentando trazer algumas nuances aqui para o tema. Eu acho que tem uma pessoa Uma com a mão pergunta. levantada, eu não sei, Felipe, como é que a Eu gente faria. vou abrir perguntas, até porque a ideia é ser, né, um jogo de perguntas e discussões, um fórum aqui. Então, a Camila, primeiro eu queria agradecer, tem 40 pessoas online, então um público bem relevante, e a Camila Castro levantou a mão. Camila, você tem alguma pergunta?
Bom dia. Primeiro eu queria pedir desculpa que eu estou em trânsito aqui de uma empresa para outra, mas eu estou prestando atenção. Obrigada, Felipe, pela explicação. A minha dúvida, quando você falou da hipótese que vocês estão estudando do termo de compromisso, eu queria entender se esse termo de compromisso seria como se fosse um TAC, né, um termo de ajustamento de conduta, se seria uma espécie de TAC, e se dentro dessa ideia seria levantada a possibilidade, por exemplo, de colocar a implementação do próprio programa de integridade como uma hipótese de sanção, assim, para hipóteses menos gravosas, né? Então, se for um deslize menos relevante, a empresa adotar um programa de integridade como uma hipótese de sanar. Ótima pergunta, Camila. Aí, o julgamento antecipado, embora ele tenha esse nome, até eu costumo brincar que ele tem um nome não muito atrativo, né? É um nome até que causa talvez assim estranheza, mas ele já é um pouco, na verdade, na prática, como se fosse um TAC, né? E aí eu acho que essa é a ideia, né? Assim, de transformar o nome para o termo de compromisso. Dentro desse conjunto, tem-se o debate de que um dos requisitos, na verdade, para assinar o termo de compromisso é que a empresa, ou se ela não tinha, à época do fato, né, um programa de integridade, ela implemente um programa de integridade, ou se ela tinha já se ela já tinha, à época, um programa de integridade, que ela fizesse uma melhoria nesse programa. Então, tá em discussão esse ponto. Mas, assim, provavelmente a gente está consolidando sugestões, e aí, quando for agora em outubro para novembro, a gente deve dar uma devolutiva sobre qual vai ser realmente o modelo, mas deve sair sim nesse sentido. Tem uma pergunta do Adriano aqui, que ele diz: existe algum levantamento do quanto a existência de programas de integridade já atenuou os valores de multas? Digo isso em valores monetários mesmo. Eu não sei se o Renato vai abordar na sua apresentação. Se você for abordar, Renato, a gente pode depois passar para você. Mas o Felipe fica aberto para o Felipe também responder. Felipe, acho que você fala de par, depois eu falo disso no acordo. Perfeito, combinado. Tem alguém que tem uma pergunta, pessoal presencial? Ah lá, tem uma pergunta. Eu tenho. Felipe, eu não sei se vocês já chegaram a estudar sobre esse tema, mas quando a gente pensa em acordo de leniência, ele é um dos requisitos para conquistar o selo Proética, de que a empresa não pode ter um acordo de leniência. Você entende que no futuro, ou já tem alguma discussão presente, de que pode ser analisado esse critério, de que a empresa pode ter um acordo de leniência de algo que ocorreu no passado, que já houve troca de diretoria das pessoas e que ela vai conseguir se cadastrar, se candidatar para ter o selo Proética? Acho que eu respondo essa. Obrigado pela pergunta, gente. Eu não me apresentei ainda, né, mas já foi apresentado, Renato Machado, aqui da CGU. É um prazer estar aqui com vocês hoje nesse evento de manhã. Com relação ao Proética, o que a gente tem? As empresas que não podem entrar são aquelas que têm a obrigação de monitoramento ou algum outro tipo de obrigação ainda em prazo de cumprimento. Então, já tem várias empresas que receberam o termo de cumprimento, inclusive que se cadastraram para concorrer ao Proética. Então, assim, se a empresa tiver um desempenho muito bom de integridade, de cooperação, isso vai demorar no mínimo 2 anos e, assim, até 3. Naqueles casos mais complexos, que as empresas não conseguem fazer os ressarcimentos, não conseguem devolver o dinheiro, que elas precisam parcelar, enquanto elas não fizerem isso, elas não podem entrar. Hoje a dinâmica é essa. Então, assim, não é que não pode entrar, é que não pode entrar enquanto tem aquelas cláusulas umbilicais aí do acordo de leniência em execução. E que envolvem, basicamente, o programa de integridade, os aperfeiçoamentos que ele tem, e o eventual ressarcimento pelos danos causados e tal, e pagamento de multa e tal. Então, a gente tem empresas que... tem uma empresa que eu acho que ela não se candidatou, né? Mas ela conseguiria em 6 meses se candidatar ao Proética porque ela cumpriu tudo imediatamente. Mas também é muito estranho uma empresa que ainda está, digamos, sob condição de cumprimento de cláusulas relevantes, participar da premiação, dizendo
que ela tem tudo, que ela fez tudo. Na verdade, ela ainda não fez, ela se comprometeu a fazer e está fazendo, né? Mas a ideia é um pouco essa. A gente não tem a ideia de mudar isso para antecipar quem ainda está na obrigação, mas a gente sempre emite o termo de cumprimento para a empresa poder entrar no Proética com agilidade, assim, desde que ela termine tudo, a gente emite um termo para ela, ela participa normalmente. Com relação aos descontos, a pergunta anterior, a gente tem um estudo recente, até que foi publicado no site da Secretaria, que indica que as empresas no PAR recebem, em média, 24%, 25% de redução da multa se elas têm programa de integridade. Então, só da empresa, na hora de estar sendo sancionada, apresentar um programa de integridade, a multa dela cai em 1/4, mais ou menos, na média, né? Então, tem empresa que recebe beira 30%, outras que são 22%. E aí a gente tem outro dado que é alarmante. Só 10% das empresas que responderam PAR na CGU apresentaram a documentação para avaliação. Quer dizer, as outras 90% das empresas não foram atrás desse desconto. A gente não acha que é um pouco de falta de conhecimento, assim, né? Porque se a empresa tem um programa, ela apresenta e a multa dela cai em pelo menos 1/4. E na média 1/4, né? Quero dizer. Já no acordo de leniência, isso faz uma diferença muito maior. Só para simplificar essa resposta, assim, a gente tem um caso... a gente pegou um caso real, e que a empresa tinha um programa, foi ela que detectou, ela fez reporte voluntário, e aí a gente manteve os outros itens de multa e de colaboração idênticos, tá? Então a gente não considerou só o acordo, a gente considerou só o programa, a gente considerou que o programa dela detectou, que o programa dela gerou autorreporte, que o programa dela gerou identificação das pessoas, que o programa dela gerou entrega de documentos, então a gente foi olhando todos esses itens que tinha na lei. Então, a multa final da empresa com acordo de leniência, baseado no faturamento hipotético, a gente pegou o caso que tinha acontecido isso e botou um faturamento hipotético, por R$50 mil. Se ela não tivesse isso, mas contando que ela teria um programa de integridade meia boca, assim, que não gerou detecção, mas depois que foi descoberta, ela tomou alguma medida, aí ela interrompeu a conduta, mas só depois de descoberto, a multa dela ficava em 950 mil. Então, assim, no PAR cai em 25%, no acordo de leniência eu não sei nem fazer essa conta, de 950 para 50, assim, mas é uma diferença muito relevante, e a gente até publicou um artigo com essas tabelas, né, para ficar claro isso. E aí, a finalidade que a gente teve de fazer essa publicação era exatamente porque lá atrás a gente escutava muito em evento assim, no Brasil não existe incentivo para a empresa ter programa de integridade, porque ainda que ela tenha programa de integridade, ela vai ser responsável. Mas, na verdade, a situação dela é muito diferente se ela tiver um programa de integridade muito bem feito. Claro, não chega a história do declination, que a gente sabe que hoje em dia acontece nos Estados Unidos, por exemplo, e tem tido uma crescente aí. Até um tempo atrás não era tão grande, mas hoje mas é uma vantagem, né? Imagina, de 950 para 50, fora a isenção das outras sanções todas, né? Não vai ser proibido de contratar, não vai ser declarada inidônea, não vai suspender subsídio, não vai ter fechamento de pessoa jurídica, então todas essas são isentas. E a multa cai vertiginosamente, como eu mencionei. Eu acho que eu falei as duas perguntas, certo? Sim, foi ótimo. Obrigada. Renato, o William da Quantum perguntando, tá? Vou te alugar mais um pouquinho, se você não se importa. Pelo que eu entendi, o seu papel é complementar ao do Felipe, de análise de programa de integridade. Pelo que eu acompanho da CGU, ela aperfeiçoa a metodologia de avaliação de programas de integridade partindo de princípios em comparação com aquilo que é praticado por órgãos internacionais e estrangeiros. Então, com isso, ela desenvolve, acho que a própria metodologia mais abrasileirada, né? Então, eu queria saber, assim, de forma um pouco mais resumida, como que foi essa trajetória da construção dessa metodologia e também, principalmente, o que me interessa como empresa privada, o que a CGU, ela busca num programa de integridade eficiente, também o que você vê que as empresas elas fazem de errado ao construir um programa de integridade, principalmente porque elas entendem que seja certo, seja correto, e quando apresentam aí para vocês na CGU, você fala, poxa, isso aqui não funciona, isso aqui poderia melhorar. William, muito obrigado pela pergunta. Então, quando a gente olha assim essa trajetória, né? Então vamos pensar que a lei acabou de completar 10 anos. Mesmo antes da lei, a gente já tinha o Prêmio Proética, que é de 2010, né? E começou sendo desenvolvido aí 2007, 2008, 2009 lançado, 10 sai a primeira premiação. Então, a CGU tem discutido com o setor privado, lembrando que o Prêmio Proética
é uma iniciativa público-privado, né? Tem vários participantes aí da sociedade civil e tal. A gente tem discutido isso, essa questão da avaliação de programa de integridade, há mais de 10 anos. Como que a gente começa? Essa história é exatamente como o William falou, assim, a gente parte de modelos internacionais de países que tinham isso mais desenvolvido, talvez o maior modelo em termos de país, no primeiro momento tenha sido os Estados Unidos, mas depois a gente tem até hoje ISOs, tem outros países, tem tanto de ISO de compliance como ISO anticorrupção, né, possibilidade de certificação em determinadas matérias, então a gente vai sempre abraçando essa evolução do sistema nas nossas avaliações e aprimorando. Tanto é assim que quem acompanhou muito de perto viu a mudança do primeiro decreto regulamentador da lei de 2015 para o último decreto, 11.129, a gente... uma vez eu e Felipe ouvimos no evento assim, agora que o governo mudou os itens da avaliação, o que vocês estão fazendo? E a gente disse, não foi o governo que mudou, foi a gente que já tinha aprimorado a nossa metodologia de avaliação, e o decreto não era mais condizente com a prática internacional e com a prática que a gente utilizava. Então, o nosso interesse é sempre manter aí uma paridade com as melhores práticas de avaliação internacional e com um modelo que seja racional. E aí, William, essa sua pergunta, ela é muito legal porque ela diz assim, o que a gente espera para identificar a efetividade? E a ideia é essa, né? Então, a gente quer identificar a efetividade dos programas, a gente não quer que sejam programas de prateleira. E, ao mesmo tempo, a gente quer que essa efetividade se traduza não só em sistemas que funcionam, mas em sistemas que apontem para a construção de uma cultura de integridade. Quer dizer, um treinamento não pode ser um treinamento assim, você não pode pagar propina, senão você é mal. É um treinamento, não, a gente tem que fazer um negócio íntegro, ético, não é para a gente pagar propina, assim, ele tem a história da cultura por trás dele. Então, hoje a gente tem focado numa ponta que é essa de identificar como esses elementos do programa de integridade estão relacionados com a cultura corporativa. Então, como que está o tone of the top, como que está o envolvimento da alta direção, como que essa comunicação é feita, ela é meramente pro forma ou ela realmente faz parte das discussões, né? A gente tem uma análise de retenção de conteúdo quando tem um treinamento de código de ética, de relacionamento com o setor privado, de patrocínio, de procedimento. Isso é passado como uma mensagem ética ou é passado como uma mensagem de formalidade? Então, a gente tem aprimorado aí nesses termos, de maneira que não é essa linguagem que o pessoal lá da equipe está acostumado a usar, né? Mas eu acho que fica muito simples a gente pensar em 3 coisas. A gente pensar assim, os elementos do programa têm que existir, eles têm que ter uma qualidade adequada e eles têm que ter eficiência e eficácia. Então, não basta que eles existam, eles têm que existir ali numa qualidade adequada para aquela situação e eles têm que demonstrar alguma funcionalidade balanceada ali na prática. Então, com essa conjuntura, o que a gente observa? Hoje, a maior dificuldade que a gente vê das empresas que têm programas bons é adequar a gestão de risco ali de integridade nos negócios dela. Então, as empresas que têm um programa bom, normalmente a gente esbarra muito em problemáticas de gestão de risco adequada, ou porque elas excluem determinados setores da empresa, determinadas atividades, ou determinado público-alvo de colaborador aí. Por exemplo, a gente vê a empresa que não treina adequadamente fornecedor, terceiros contratados, representantes comerciais, embora ela tenha um programa muito bom, a gestão de risco dela não apontou para esse pessoal como parte integrante do programa, ou até mesmo cadeia de fornecedor mesmo, né, outras PJs e tal. Mas a gente ainda encontra muitas empresas que, por exemplo, tem um canal de denúncia que, na verdade, não abarca as temáticas de integridade, né? Então, a gente tem uma história bem engraçada de uma empresa que falou que tinha um programa de integridade, no caso de um processo, aí ela entregou o programa dela era um código de ética, um canal de denúncia, e o canal de denúncia era de reclamação de cliente. Assim, meu apartamento, a porta do apartamento novo que você vendeu não tranca, assim, quer dizer, isso não é um canal de um programa de integridade, né? Faz sentido que a empresa tenha esse canal? Com certeza, mas ela tem que ter algo a mais, ou ali no próprio canal, uma marcação, né, para identificar as matérias, e que vão envolver até outros assuntos, porque ela tem que ter reclamação não só do produto, mas de atendimento e outras reclamações também que seriam possíveis para ela. E o novo enfoque que a gente está vendo sendo abarcado pelo mercado, e aí uma coisa que a gente faz, todas as nossas avaliações, a gente pergunta para as empresas assim, sempre tem o campo, o que você acha importante me contar que você não me contou? Né? Então, a gente sempre vai monitorando isso,
e a gente tenta identificar novas frentes que as empresas estão adotando no Brasil. Então, uma das coisas que a gente tem identificado é essa preocupação com outros temas de integridade que não são pagamento de propina, por exemplo, os assédios, as barreiras de gênero, né, a luta pela condição igual de trabalho, respeito à própria... A gente tem muitas empresas que lidam com a gente, que tem muita gente em campo, então tem toda uma questão de segurança do trabalhador aí, né, e de saúde do trabalhador que tem que ser mantida, questões de meio ambiente também, e a gente tem visto um enfoque de corrupção privada. Então, eu diria que essas 3 temáticas são novas frentes que a gente quer começar a verificar com as empresas o que elas têm feito e como a gente consegue inserir isso nas nossas perguntas. Claro, não estou querendo dizer aqui que uma empresa que fizer um acordo de leniência agora vai ter que ter um programa de responsabilidade socioambiental, mas uma das ferramentas que a gente pensou é assim, você perdeu o ponto na avaliação em uma área, se você tiver o socioambiental, você ganha ponto extra, assim, de ser um estímulo, né? Não está na lei que a gente vai cobrar isso, mas a gente consegue dar um plus para a empresa que tiver essas outras frentes, por exemplo. Então, a gente sempre tenta identificar se aquilo na prática funciona. Nos casos de ato lesivo, então não estou falando de proética, estou falando de par e acordo de leniência, a equipe analisa se o programa tinha condições de prever, de prevenir, de remediar, identificar aquele ato lesivo que aconteceu, né? Então a gente inclusive faz uma análise do caso concreto, o ato lesivo versus o programa de integridade, e a gente identifica se a empresa, se não era o caso, se a empresa fez as correções necessárias para fazer esse ajuste. Então, a gente tem uma visão de efetividade. Uma das áreas que a gente vê que as empresas ainda no Brasil estão tendo muita dificuldade, eu diria, para mim, a mais importante, é a gestão de risco, porque ficam faltando ou áreas da empresa ou atividades da empresa. E a nova frente que a gente está imaginando é como a gente valorizar as empresas que têm políticas que são relacionadas à integridade corporativa, mas que não são tradicionalmente vistas como integridade anticorrupção nas nossas avaliações. Então, são esses 3 eixos aí. E a gente sempre faz isso com uma preocupação de acompanhar o que está sendo discutido no Comitê de Multinacionais da OCDE, né, no Comitê de responsabilidade corporativa das Nações Unidas. Então, a gente acompanha o Pacto Global, por exemplo, a gente acompanha o Instituto Ethos no Brasil, a gente acompanha esse pessoal todo para a gente tentar sempre falar a mesma linguagem. E até uma das coisas que a gente tem feito é a gente entrega para estados e municípios no Brasil a nossa avaliação, nosso formulário. A gente tem um sistema de avaliação que foi lançado agora, que a gente também está mudando ele para a gente conseguir entregar para estado e município. Por quê? Porque a gente não tem interesse, a lei fala que, a lei 12846 diz que o regulamento de programa de integridade é federal, a gente não tem interesse que as empresas pensem assim, se eu vendo em São Paulo para o governo federal, eu tenho que atender a requisitos diferentes. Se eu vendo para Belo Horizonte, mais requisitos diferentes. Se eu vendo na Bahia, outros requisitos diferentes. A gente tem interesse que isso seja uma linguagem clara no Brasil inteiro, seguindo padrões internacionais. Então, a gente faz esse dever de casa aí, a gente leva ao extremo. Renato, eu tenho uma dúvida. Um gancho disso que você comentou agora, né? Recentemente, a gente teve que responder um questionário de integridade do Mato Grosso do Sul, se não me engano. Era Mato Grosso? DF. DF. E tinha questões adicionais do que o programa, do que o Proética pede. Então, assim, coisas que o Proética não pedia, ele estava pedindo para a gente. Era um copia e cola de uns 70% e os 30% eram questões adicionais. Aí eu fiquei com uma pulga atrás da orelha, pensando, será que o Proética vai incluir esse tipo de pergunta no próximo? Será que eles vão fazer um cross em algum momento? E daí eu já coloquei numa planilha adicional como possíveis perguntas que o Proética poderia perguntar no futuro, porque cada ano vocês adicionam mais coisas. Aí vocês estão fazendo esse levantamento do que os estados pedem individualmente, para ver se faz sentido incluir no Proética ou não? A gente faz com os estados que se voluntariam, né? Então, esse ano a gente criou uma rede, vai ter a segunda reunião da rede, e que tem todos os estados e todas as capitais e mais alguns municípios. Então, esse ano está com uma facilidade maior de verificar isso. Mas da prática que a gente encontrou, é excepcional os estados que pedem informações e mais excepcional ainda os estados que avaliam. O Proética, a gente tem uma equipe que gasta quase 40 horas para fazer a avaliação de uma empresa. Então, assim, eu tenho um servidor que gasta, toda empresa que a gente recebe, ele gasta de 32 horas
até 40 para fazer uma avaliação. Então, é uma semana de trabalho dele conferindo quesito e documento. O que a gente viu em outros estados, em outros âmbitos, é que essa conferência não é feita dessa forma. Então, às vezes a gente identificou outras perguntas, mas os requisitos que são identificados para a pontuação não tem um rigor tão grande como que a gente usa, e a gente também identifica que alguns outros entes têm adequado aquilo ali para uma situação de risco local ou risco setorial, conforme o tipo de negócio que ele está fazendo, o que também é muito adequado, né? O Proética já teve uma alteração nessa edição. A gente lidava com 6 áreas de quesitos e a gente quebrou algumas áreas de quesitos, inclusive a gestão de risco virou uma área independente a partir dessa edição, e agora a gente está com 10 áreas, assim. Nesse aspecto, a nossa principal fonte não tem sido o que estados e municípios fazem. A gente pergunta, a gente recebe algum input, mas a gente tem olhado o que as empresas mesmo se comprometem a fazer voluntariamente, o que elas se comprometem com esses outros organismos, com o Pacto Global das Nações Unidas, com o Instituto Ethos aqui, que tem uma presença grande no Brasil, né? E a gente está avaliando dessa forma, assim. Quero dizer, existe a chance, mas nosso maior input não são estados e municípios. Nosso maior input são o próprio setor privado mesmo. Entendi. Se você quiser mandar para a gente também, a gente confere se essas perguntas estão na lista. Com certeza, já te adicionei no LinkedIn. Joia. Contato A gente, de ouro. inclusive, eu já vou pular aqui um negócio, a gente até o final do ano vai mandar. E aí, lembrando, o regulamento nacional é o regulamento para aplicar multa, né? O Proética não é um regulamento nacional, é um programa federal. Então, a lei, quando diz assim, para aplicar multa vai ser analisado o programa de integridade, ela diz, e o regulamento do programa de integridade é federal. Então, nesse caso, se é para contratar ou alguma coisa assim, não é o padrão do Proética, é o padrão do decreto. Até o final do ano, a gente vai lançar a nova avaliação de par e de acordo de leniência para consulta pública. Então, todos vocês aí, se puderem acompanhar nas redes sociais da CGU e no nossa plataforma Participe, vai ter lá as perguntas para vocês falarem, isso aqui está muito rígido, isso aqui está faltando não sei o quê. Então, vai ter aí um espaço para participação de todo mundo. Legal. Tá, joia? Renato, se não se importa, eu vou te alugar mais um pouquinho, tá? Só aproveitando o gancho da colega, a CGU ela faz análise dos programas de integridade no âmbito do Proética junto com o Ethos, certo? Eu queria saber, uma dúvida de empresa que talvez planeja obter o Proética também. A partir do momento que você obtém o selo Proética, como que como que é feita essa análise do programa de integridade no âmbito do Proética feito pela CGU com, por exemplo, a aplicação de uma dosimetria de pena no âmbito de um programa, num processo administrativo de responsabilidade? Tem uma equiparação, por exemplo, o Proética eu avalio um item X com peso 2, o programa de responsabilização ele tem um peso 3, como que é feita essa comparação? Joia. Muito obrigado, William. Então, a ideia é que a avaliação do Proética, a avaliação, no caso, de par ou de acordo de leniência, seja idêntica. Mas o que a gente tem? O Proética está sempre um passo à frente. Até porque o Proética é uma análise de boas práticas. Então, ele não é uma análise de programa regular. Ele é uma análise de programa com as coisas mais novas que estão disponíveis no mercado, digamos assim. Então, o que estava disponível há 2 anos atrás é diferente do que está disponível esse ano. E é claro, lembrando que a gente já está correndo atrás, né? Porque a avaliação, ela leva um escopo e ela não é... A avaliação que está acontecendo agora, por exemplo, ela não é do que a empresa está fazendo em 2023, ela é do que a empresa deixou pronto desde o ano passado. No caso do par e do acordo de leniência, essa planilha para consulta que a gente vai lançar, ela é baseada nas novas áreas do Proética que a gente identificou de boas práticas. Mas a gente costuma dizer que a régua do Proética é uma régua mais alta. Então, só para dar um exemplo, para passar no Proética tem que ter nota global 70%. Mas para ter um programa reconhecido como redutor de multa no par, a nota é muito mais baixa. A nota é 15%. Então, se tiver 15%, já ganha uma redução. Se tiver 25%, a redução aumenta um pouco. Se tiver 35%, e a redução vai aumentar. Proética, se você tirar 65%, ficou reprovado. 65% ficou reprovado do Proética. Então, o enfoque, a avaliação é estruturalmente a mesma,
mas o Proética tem um enfoque de boas práticas. Até hoje, a gente sempre considerava que o Proética é um prêmio, que a única vantagem que ele dá para a empresa é essa possibilidade de usar a marca que ela ganhou no prêmio. Mas a partir desse ano a gente está estudando que as empresas já tenham pré-vantagens em determinadas situações. Por exemplo, o BNDES falou no começo de agosto que vai cobrar das empresas programa de integridade para pegar financiamento a partir de um determinado valor. A ideia é que se essa empresa tiver o Proética, ela não precise comprovar o programa de integridade junto ao BNDES, só a certidão de que ela ganhou o Proética. A 14133, a nova lei de licitação, fala que as licitações de grande vulto, ou para reabilitação, ou para caso de desempate, ou para gravidade, tem que ter análise do programa de integridade. A ideia é que a empresa que tenha o Proética não precise passar pela análise, só comprovar que ela ganhou a marca lá naquele ano, então ela não tem que ser reanalisada. Então a gente está atrelando coisas a partir desse ano ao resultado do Proética, mas isso não existia antes. Quem tinha o Proética era um prêmio, só te dá direito a usar a marca. O nível de exigência dele é mais alto do que para dar o desconto no par, mas as avaliações guardam correlação. Os campos são, as áreas de avaliação são os mesmos e os quesitos são parecidos, só que o Proética vai além. Então, isso que você comentou que é importante, porque quando você vai se cadastrar em algum site de estado e tudo mais, tem que responder tudo de novo. Aí eu pensei, nossa, mas a gente já tem o Proética, não seria mais fácil que é tudo do governo já ser integrado, para não ter que ficar enviando 350 evidências, respondendo sim ou não de novo para cada estado que tiver licitação. Joia, e aí o que a gente está planejando em termos de sistema? No ano passado a gente lançou o Proética via avaliação num sistema da CGU. Então, antes a empresa preenchia manualmente o formulário na hora de se inscrever. Agora ela entra num sistema, e aí o Proética tem 3 fases, né? Ele tem a admissibilidade, a avaliação e a concessão do prêmio. Isso está automatizado, então a empresa sobe os documentos lá. É esse sistema que a gente está fazendo uma alteração nele para dar senha para estados e municípios. Então, vai depender do estado e do município querer aderir e querer utilizar. Mas a ideia é que eu não preciso nem dizer assim, você já apresentou para o Proética, você me pede uma certidão, eu te dou e você entrega no estado. A ideia é que o estado tenha acesso a isso. Claro, você vai autorizar, o estado vai ter acesso a isso, né? A empresa vai autorizar, porque a avaliação do Proética é uma avaliação sigilosa, né? Então, a empresa fica reprovada, ninguém fica sabendo que ela ficou reprovada. A empresa que passa, a gente divulga o nome, mas o relatório que é divulgado é um relatório global, não é um relatório por empresa. Então, ninguém fica sabendo que essa empresa passou, mas foi apontado os defeitos na gestão de risco dela. A gente só tem o global, tantas empresas tiveram problemas na gestão de risco, tantas empresas ficaram reprovadas no quesito gestão de risco. Aí você vai poder autorizar o estado e o município que tem acesso à documentação para você não ter que fazer outra. Então, a ideia é a gente chegar nisso. E aí, o nosso prazo para fazer essa entrega toda até o final de 2024. Eu vi que a Daiana tinha levantado a mão. Você tem a pergunta, Daiana? Não, no fim esclareceu. Conforme o Renato foi falando, esclareceu. Que bom. Alguém tem uma pergunta, pessoal presencial? Eu gostaria de alugar o Renato mais um pouco. Vai lá. Renato, eu sou de uma empresa que trabalha com Project Finance, então assuntos relacionados à BNDES também me interessam. Eu estou acompanhando esse acordo entre CGU e BNDES também para os próximos projetos. Eu acho que, salvo engano, eles colocaram um threshold de financiamento de 300 milhões. Você disse que uma das possibilidades é substituir essa exigência de um programa de integridade pelo prêmio Proética como substituto. O que está sendo, basicamente, em que pé estão essas negociações, essas tratativas entre CGU e BNDES, e também no caso de empresas que não tenham o prêmio Proética do Ethos, o que vocês planejam de exigência, por exemplo? A ideia é a gente seguir, então, toda a ideia da gente é baseada em seguir o mesmo tipo de avaliação que a gente faz, para a empresa não ter que se especializar no tipo de avaliação que ela vai estar sujeita, né? Então, imagina, respondendo a par é uma avaliação, contratando com o BNDES é outra, se fosse escrevendo no Proética é outra. Então, a ideia da gente é assim, quanto mais
aquilo for premial, mais requisitos vai tendo para chegar nos níveis mais altos de prêmio. Então, a ideia é que o BNDES adota hoje uma estrutura de identificação de programa de integridade, e essa estrutura já é baseada na versão antiga do Proética. Então, a nossa proposta para eles é para eles atualizarem para a versão nova do Proética, do mesmo jeito que a gente está atualizando nossa avaliação de paro de acordo de leniência aqui na CGU. E aí eles vão definir com a área de riscos deles qual vai ser a régua mínima para a empresa conseguir comprovar que ela tem um programa de integridade. Então, provavelmente, ganhar o Proética vai ser mais difícil do que comprovar no BNDES. O modelo de avaliação vai ser o mesmo, as 10 áreas, com os mesmos focos temáticos, com as mesmas perguntas, com a mesma documentação comprobatória, mas, vamos supor, no Proética precisa tirar 70 para passar. Lá, talvez demonstrando 50, você conseguiria o financiamento. Qual é a vantagem de ter o Proética? É que você não tem que demonstrar lá, é que você já demonstrou. Né? Então, a ideia seria essa. É a mesma coisa que a gente tem planejado, por exemplo, para reabilitação. Então, a empresa que consegue se reabilitar porque ela ressarciu o dano, uma empresa declarada inidônea ou suspensa, por exemplo, passou o prazo, ela ressarciu o dano, implantou um programa de integridade e atacou ali aquelas causas que deram origem ao ato lesivo, ela pode pedir a extinção da pena de inidoneidade ou de suspensão de maneira antecipada. Esta avaliação do programa de integridade dela não é no mesmo nível do Proética. É a mesmo tipo de avaliação, mas no Proética precisa de 70, esse cara vai precisar tirar 50, por exemplo, de pontuação para ser reabilitado. Então, a ideia é tratar com o BNDES do mesmo jeito. A gente já teve várias reuniões com a equipe técnica, eles já apresentaram para a gente esse modelo que eles usam hoje para identificação de riscos, que é baseado na versão antiga do Proética, e não é porque eles são atrasados, porque a nossa avaliação de par hoje também é baseada no modelo antigo do Proética, né? E é isso que eu falei que vai abrir em consulta pública em novembro, dezembro. E a ideia é que eles adotem esse modelo novo junto da gente, com essas novas premissas, mas eles vão identificar com a gente qual é a nota mínima necessária. Que eu tenho certeza que não vai ser tão alta quanto a do Proética, isso a gente sabe já de antemão. Ou seja, sendo o prêmio Proética é o caminho, né? Facilitado muitas portas. A ideia é essa. Maravilha. Eu queria dar uma pimentada um pouco aqui eu, como criminalista, eu quero dar uma pimentada aqui na nossa discussão e vou jogar bola para o Felipe, a batata quente aí com a pergunta. Nós sabemos que a esfera administrativa sancionadora, ela se aproxima, ou tem uma aproximação e está cada vez mais se aproximando do direito penal, né? E aí, quando a gente olha, o direito penal não admite a responsabilidade objetiva, não admite aquela responsabilidade de culpa, de conhecimento. E quando nós trazemos a LAC faz o oposto, né? A LAC traz a responsabilidade objetiva das empresas. E aí, não sei, me parece uma certa contradição, vai na contramão do movimento aí da esfera administrativa sancionadora. E aí a minha questão é o seguinte, eu não sei até que ponto você, Felipe, tem uma visão de que quanto isso interfere na prática, no direito das empresas, na defesa das empresas, se isso causa uma incompatibilidade com outras esferas sancionadoras da esfera administrativa. Como é que vocês têm tratado isso? É uma preocupação de vocês? Ótimo, Felipe, a pergunta aí. E até para defender assim o ponto de vista aqui, de que, na verdade, o direito administrativo sancionador ele tem uma autonomia em relação aos outros direitos, né? Porque quando você vai pegar o modelo, por exemplo, de responsabilização objetiva, né, que aí não precisa analisar dolo ou culpa, eu entendo que esse modelo ele veio, na verdade, do direito civil, veio de uma evolução. Então, ele puxa as bases mais do direito civil. Mas é óbvio que a gente está falando de um processo que, no final, ele pode acarretar, né, sanções. E aí, por isso que no processo também a gente deve ter o cuidado e o respeito pelas garantias que a gente tem lá do direito penal, quando a gente fala do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório. Então, assim, a gente tem um sistema que ele bebe das duas fontes, penso eu, mas resguarde e constrói um sistema próprio
que eu acho que é por isso que essa autonomia do direito administrativo sancionador. Do ponto de vista prático para as empresas, eu acho que assim a gente tem um modelo já maduro o suficiente, né, com o resguardo. A Lei 246 ela foi regulamentada de uma forma que é garantido assim, de uma forma muito ampla, e os processos aqui também na CGU, a gente tem o máximo de cuidado para que tenha esse contraditório. O prazo de defesa, por exemplo, eu acho que é um dos maiores prazos de defesas que a gente tem para manifestação, que são de 30 dias, né? Se a gente for ver no ordenamento aqui pátrio, é bem difícil a gente ter um prazo tão grande como esse. Então, acho que são vários pontos que a gente pode ver durante o processo que garantem isso para a empresa, né? E em relação ao fato de não ser analisado dolo culpa, eu acho que faz um sentido a responsabilidade ser objetiva, porque assim, a gente vive hoje num modelo de grandes corporações com divisão de atribuições, e eu acho que a ideia é a gente estar analisando justamente a conduta da empresa em si e não do indivíduo aqui no processo, né? Ou dos indivíduos envolvidos. Óbvio que nas outras esferas e processos específicos para a gente estar analisando também e responsabilizando eventualmente condutas lesivas e inapropriadas de funcionários, né? Alguém tem uma pergunta? Não? Então eu queria jogar a bola para vocês dois, aproveitando aí o gancho, porque a gente está falando aí de responsabilidade, de defesa, falamos do julgamento antecipado, falamos da leniência, e esse modelo, ele é modelo de negociação com a autoridade, mitigação de pena a partir do programa de integridade, isso vem muito, a gente bebe muito da fonte dos Estados Unidos, né? O modelo lá dos Estados Unidos, eles utilizam muito essas políticas de acordo. E aí eu queria jogar a bola para vocês, o quanto vocês enxergam de diferente, as diferenças que vocês enxergariam do nosso modelo, do modelo americano, quanto nós nos separamos do modelo americano, quanto o nosso modelo foi tropicalizado, ou quanto ele é muito próximo, até o modelo dos Estados Unidos, há uma crítica forte aí da confissão dos inocentes, né? Então, assim, as pessoas não ousam enfrentar o procedimento. Então, eu não sei o quanto vocês enxergam do nosso sistema em comparação à nossa fonte lá dos Estados Unidos. Joia, obrigado. Acho que eu começo, né, Felipe? Pode começar. Joia. É uma pergunta bem interessante, né? A gente fica sempre discutindo essas coisas, assim. Acho que a primeira história, os Estados Unidos, desde acho que Brady, né, de 1975, a Suprema Corte falou que podia ter acordo em processo penal, com confissão, com promessa de vantagem ou ameaça, desde que a pessoa entendesse o que está fazendo, que tivesse elementos mínimos de autoria e materialidade, né, e que a pessoa tivesse exercido adequadamente o direito a usar advogados ou recusado esse direito se ela tivesse condições de recusar. E aí tem um item que é elementos mínimos de materialidade e autoria. Vários países foram instigados aí nas últimas décadas a adotar ferramentas de acordo, responsabilidade mais gravosa para crimes que a gente costuma dizer ou de colarinho branco, ou delinquência organizada, ou delinquência econômica, e corrupção é um desses, porque a corrupção, normalmente, pelo menos os casos mais graves de corrupção, são várias pessoas ao longo de anos, espalhadas em várias jurisdições, às vezes está relacionado com lavagem de dinheiro, com tráfico de influência, então são vários crimes, vários delitos, várias pessoas, isso tudo torna muito difícil de investigar, então, nos organismos internacionais tem tido uma pressão muito grande para que os países investiguem isso mais e sancionem mais e coloquem mais pessoas na cadeia e confisquem mais bens obtidos de maneira ilícita. Isso vale para cartel de drogas, isso vale para tráfico de pessoas e vale para corrupção. Então, quando a gente aponta aqui para o nosso serviço na CGU, a gente está pensando em corrupção de maneira genérica, né? Então, a gente está incluindo também tráfico de influência, fraude à licitação, nesse conceito mais genérico de corrupção. Os Estados Unidos têm um sistema que permite acordo para qualquer coisa, né? E a gente, no Brasil, foi inserindo acordos para coisas mais leves, para produção de prova de crimes mais complexos, e depois o próprio acordo de leniência, acordo do CAD, do Antitrust, por exemplo, que também tem surgimento lá, e a gente vai inserir. Então, tem uma diferença aí que lá existe tem processualista lá que fala que o sistema penal que existe é um sistema de pleas, né? É um sistema de como você se declara, ou de acordos. E não, na verdade, um sistema de processo. Não é um sistema de processo, é um sistema de como você se declara.
Aqui a gente ainda tem um sistema de processo muito pesado, muito forte. Isso tem vantagens e desvantagens. Por um lado, a gente tem talvez menos chance de ter confissão de inocentes, de ter coerção ou coação para confessar, mas por outro também a gente tem um rito processual que muitas vezes é muito lento comparado com os Estados Unidos mesmo. Né? Eu já, por 2 oportunidades, perguntei assim para procurador e para advogado. Quando a pessoa tem muito dinheiro, o processo penal demora muito, aí ele sempre responde, demora muito, nossa, quem tem dinheiro aqui enrola muito o processo penal. Aí quando eu falo, mas muito quantos anos? Aí assim, não, chega a demorar 2 anos. Né? Então, quer dizer, a gente sabe que a investigação demora mais dos grandes casos, o DOJ e o FBI às vezes fica 4, 5 anos investigando um caso, mas pensar que um processo penal, quando demora muito, demora 2 anos, para a gente é surreal, assim, né? Porque para a gente, 15 anos parece normal, de repente, né? E a Itália, por exemplo, os organismos internacionais reclamaram muito que estava prescrevendo os casos de grande corrupção dela, ela aumentou os prazos prescricionais, se eu não me engano, para 18 anos. E aí a gente assim, nossa, aí ó, é isso que a gente precisa, um prazo prescricional de 18 anos. Nesse sentido, eu acho que a gente ainda tem um sistema muito diferente. E o Japão, Singapura, a própria Austrália, o Canadá, quando começaram a aceitar mais acordos, se preocuparam em ter um sentido de não permitir que lá acontecesse os defeitos que acontecem nos Estados Unidos, do sistema de acordos, né, do sistema de responsabilidade mais pesada que incentiva que haja acordos, ou seja, que haja confissão. O que a gente faz disso na CGU? A gente criou uma trilha que entre julgamento antecipado no par e acordo de leniência, que os requisitos são diferentes, a comprovação de fatos é diferente, isso tudo é registrado no processo. Então, por exemplo, no acordo de leniência, a empresa faz uma proposta. Se a gente identifica que ela não pode fazer aquilo dali, a gente faz um documento com uma decisão, uma nota falando por que entrega na mão dela. Não é o que acontece nos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos, o promotor fala, quer fazer acordo não, e ele propõe a ação. Então, a gente criou uma sistemática de produzir decisões, analisando os requisitos, com os requisitos diferentes, e nesses requisitos a gente tem pesado muito a mão nos indícios de autoria e materialidade, para tentar garantir que não exista confissão de inocentes. Mas eu estou falando da CGU, eu estou falando do serviço da CGU. A gente tem visto no Brasil essa discussão, por exemplo, com relação a outros órgãos, a outras instituições brasileiras, que a gente tem visto reclamações de que pessoas foram constrangidas, coagidas e tal, a confessar, a fazer acordos. A gente tem feito um esforço sistemático para não ter isso. Tanto que a nossa negociação de acordo de leniência é registrada num processo. O julgamento antecipado é um formulário, um pedido, né? Não é um formulário, é uma petição modelo que a empresa entrega e ela recebe uma resposta por escrito. Assim, então a gente tem trabalhado muito para não deixar acontecer esses desvios na nossa área. Mas é uma coisa que a gente está sujeito, né? Se a gente for imaginar que um processo gera um prejuízo muito grande e um acordo gera menos prejuízo, só nisso já existe um incentivo aí para fazer acordo e, eventualmente, para confessar, ainda que seja inocente, né? E nos Estados Unidos existem estudos segmentados, né? Porque eu pelo menos nunca vi um estudo do país inteiro, mas esses estudos acontecem quando se descobre alguma grande nulidade em algum departamento de polícia ou algum departamento de promotor estadual. E quando eles descobrem isso e vão analisar a confissão de inocentes, tem lugar que beirou 60% das pessoas que confessaram eram inocentes. Assim, teve um caso famoso na Califórnia, um caso famoso no Texas, por exemplo, em que o grau de inocentes confessando era muito grande. Então, é uma preocupação que a gente tem com certeza, e o elo que a gente usa é o mesmo elo que, em tese, deveria ser usado nos Estados Unidos também, que é a gente registra os indícios de autoria e materialidade para evitar que exista qualquer tipo de coerção para quem a gente não tem documentação de autoria e materialidade. A gente teve servidores retirados de equipe dos trabalhos porque eles falaram, não, para ter acordo você vai ter que confessar isso. A gente retirou eles dos trabalhos. Assim, isso não é a diretriz da CGU, não é o serviço que a gente faz. Assim, a gente não condiciona a resolução consensuada, por exemplo, a uma obrigação de contar uma mentira. A gente, de maneira alguma, permite que isso aconteça. E até
um complemento, Renato, se me permite, a gente tem como o nosso modelo aqui no Brasil, de forma geral, a gente não está tão acostumado, né, vamos dizer assim, com tantos acordos, a gente aqui na CGU tem um enorme cuidado na transação e na condução de cada uma dessas resoluções. É por isso que, por exemplo, no Executivo Federal, a CGU é quem centraliza todos os pedidos de leniência e de julgamento antecipado. Isso faz com que a empresa ela possa vir numa porta única. Então, ela vai vir, vem perante aqui a leniência, verifica, por exemplo, é caso de leniência ou é caso de julgamento? Ele pode vir, vem pela leniência, que seria a porta mais vantajosa, embora com mais requisitos também. Se não for o caso, o seu caso é de julgamento antecipado, se você quiser. Então, é encaminhado também para a área. E a gente tem um cuidado tão grande que, por exemplo, como a gente centraliza os pedidos de julgamento antecipado de todo o Poder Executivo, se por acaso vir um pedido de julgamento antecipado e quando chegar aqui a gente verificar que, na verdade, não deveria ser par, a gente tem um compromisso de dizer, a gente não é não, mas ele pediu o acordo, eu vou fechar de todo jeito. Não. Se não é caso de par, a gente vai então recomendar o arquivamento e vamos arquivar esse processo. Então, assim, a gente tem essa preocupação, porque não é, eu sempre falo, a gente não tem meta de arrecadação, de quantidade de multas, então, assim, o nosso intuito é a gente ter todo esse cuidado no encaminhamento, até porque isso, bom, bem como as tratativas, sempre tentando deixar tudo claro, de forma transparente, com boa fé, todos entendendo o que está sendo tratado, para que a empresa ela possa ter a melhor decisão, se é aquele acordo que ela quer ou se é outra porta que ela quiser. Então, a gente sempre tenta pautar o nosso trabalho por isso. Só se eu puder acrescentar, a gente não tem meta de punir e de arrecadar, e a gente recebe, às vezes, pedido do governo, assim, você não pode ter uma meta de sanção, a gente responde, não posso, isso não é, o trabalho da gente não é punir, né? Então, a gente sempre recusa quando a gente recebe o pedido para estabelecer esse tipo de meta, né, Felipe? Exato. Não, e para quem negociou o julgamento antecipado com a CGU, realmente o objetivo de vocês é claramente pedagógico, né? Não sancionador. Testemunho aqui pessoal. Mas a Camila tem uma pergunta. Diga lá, Camila. Bom dia, pessoal. Vou voltar um pouquinho lá na avaliação dos programas e eu tenho uma dúvida aí, eu acho que para o Renato. Qual que é o peso, o valor que a empresa ter a certificação da ISO 37001 ou da 37301 na avaliação dos programas de integridade? Seja a nível de PAR, seja durante o processo de monitoria da CGU, ou até para o Proética e até para as avaliações aí em sede de lei de licitações. Joy, muito obrigado pela pergunta. Isso é uma temática que a gente tem discutido muito, assim, né? Em princípio, qual a ideia que a gente tem hoje? A certificação não deve ser uma exigência da CGU para as empresas. Então, já teve um tempo que a gente cobrou de algumas empresas que elas fizessem certificação, mas a gente já decidiu, já há alguns anos, que a gente não cobra. Se a empresa quiser se certificar, é uma decisão dela. Faz sentido ela se certificar? Pode fazer, né? Porque pode ser uma forma dela identificar que problemas que ela tem, o que ela precisa aprimorar e fazer esses ajustes durante o monitoramento ou para sofrer avaliação, mas a gente não cobra isso como requisito. E a gente recebe essa certificação como evidência. Mas, mesmo assim, a gente continua analisando os mesmos elementos que a gente analisa. Então, por exemplo, a certificação entra naquela história do o que mais você tem para me entregar de elementos. Então, me ajuda a, eventualmente, eu esclarecer uma dúvida. Mas a gente não dá valoração para essa certificação, excluindo a nossa própria avaliação. A nossa avaliação, muitas vezes, nos casos da 12846, ela leva em consideração ato lesivo, que a certificação não necessariamente olha, e a certificação faz alguns testes também com os enfoques que a gente não olha para definir a multa também. Então, assim, o escopo não é idêntico, o escopo é um pouco diferente mesmo. E a certificação é um terceiro, né? Hoje a gente entende que a nossa avaliação tem que ser feita por um servidor capacitado da equipe. A gente não dá o crédito integral pela certificação terceiro. O que isso quer dizer? Se a empresa assinou um acordo de leniência, ela tem que implementar um programa ou melhorar muito o programa que ela tem, o caminho que ela decide é passar pela certificação. A gente apoia, pode ir, passa pela certificação, entrega os documentos, a gente quer olhar tudo, vai ser evidência para a gente verificar
se você está melhorando, se está colocando ou não. E aí tem coisas da certificação que vão ser evidências excelentes, por exemplo, as avaliações de treinamento, de atingimento das finalidades do treinamento, de funcionamento de procedimento de aprovação contábil de consultoria, por exemplo, esses elementos vão ser interessantíssimos para a gente. Mas a gente vai querer ver o documento que a certificadora olhou e a explicação que ela deu para ver se aquilo está bem feito ou mal feito para responder a nossa pergunta. Costuma ser caro e a gente costuma ter empresas dizendo assim, não, eu prefiro pegar o meu especialista aqui, receber as suas recomendações e fazer meu dever de casa. A gente tem empresas que dizem isso. E a gente tem empresas que dizem, não, eu vou fazer a certificação e vou entregar para você os documentos. A gente apoia também. Alguém tem mais... Desculpa. Não, eu ia dizer, com relação à certificação é isso. A gente já cobrou, mas hoje a gente decidiu que a gente não cobra. Se a empresa fizer, ótimo. Se ela não fizer, é bom também. Felipe, eu tenho uma pergunta. Pergunta aqui na mesa, Guilherme. Renato, Guilherme do KLA aqui. Já que vocês estão discutindo a ISO 37001, a certificação da ISO 37001 ou da 37301, já houve alguma discussão de tornar equivalente ao selo Proética a ISO 37001 para fins de comprovação de um programa de compliance eficiente, um sistema de gestão de suborno eficiente? Já houve alguma discussão nos bastidores da CGU sobre essa aplicação da certificação? O que a gente faz é usar a ISO como padrão para a gente identificar o que a gente precisa aprimorar. Mas a gente entende que é um processo diferente, assim, por exemplo, no caso do Proética, a gente não faz os testes, assim, a gente olha uma fotografia mais para trás, né? Então, você tem um período, não é um dia, é um período, então tem que entregar documentos num período de 2 anos. Mas a gente quer olhar essa evolução e tal. A certificação, ela tem ela tem um enfoque diferente para algumas questões de que aquilo está funcionando de maneira sistêmica hoje. E aí ela utiliza outras estratégias para verificar isso, né? Ela vai em reunião, ela faz entrevista, a gente não faz isso para o Proética, por exemplo. A gente faz isso nos acordos de leniência, quando as empresas se comprometem a melhorar. Então assim, a gente verifica o que a gente consegue aproveitar, mas a gente coloca perguntas extras e a gente usa estratégias diferentes conforme o caso, não idênticos da certificação. Mas a gente leva em consideração as ISOs todas para tentar identificar o que a gente pode aprimorar. E não só as ISOs, como eu falei, a gente também tem, por exemplo, a OCDE lançou um guia novo de diretrizes de governança para multinacional. Nesse guia tem uma aba de integridade, tem uma seção de sustentabilidade, né? A OCDE tem recomendações de programas de integridade. O Pacto Global, que é uma iniciativa Nações Unidas, também tem um eixo anticorrupção muito pesado, com vários compromissos e várias obrigações. Mas aí, por exemplo, o Pacto Global tem requisitos de transparência 100%, que as empresas aderem. A gente coloca perguntas sobre transparência, mas a gente não tira ponto de quem não tem aquilo igualzinho, porque a gente entende que não dá para transpor uma coisa que é uma iniciativa ou que é um novo standard como uma obrigação que a empresa deveria ter, senão ela vai perder ponto. A gente vai fazendo toda essa análise aí dessas situações que vão surgindo no mercado. Mas a gente segue, assim, standard internacional mesmo, de regulação, né, e de melhores práticas. Obrigado. Inclusive, o Proética já foi recomendado para outros países e considerado iniciativa como boa prática de país pela OEA, pela OCDE e pelas Nações Unidas. Assim, então, a gente já foi no Paraguai, a gente já foi em vários outros países, a gente já apresentou em Paris mesmo, né? A gente não, infelizmente não fui eu, mas já apresentaram em Paris, no Paraguai, na Áustria, a estrutura do Proética e como que a gente faz essa junção dos requisitos do Brasil, do modelo de compliance internacional com as ISOs para entregar um selo, né, um prêmio para as empresas. Maravilha. Alguém tem mais uma pergunta? Eu tenho uma pergunta também, Roberto do KLA. Uma dúvida aqui, puxando, já que a gente estava conversando sobre esse assunto, né, de até essa comparação com o FCPA nos Estados Unidos, né, e acho que uma das questões aí super sensíveis
que a gente sabe até de mesa de negociação, de acordo, né, da qual a gente teve a oportunidade de participar, é a questão de transparência, né, de divulgação, né, no pós-acordo, né, você tem a regra né, da lei de acesso à informação, então você tem uma divulgação gradual, né, das informações, né, e isso tem tido uma evolução, né, principalmente por conta desse programa, né. Então, uma dúvida que fica, assim, e óbvio, as empresas têm sensibilidades diferentes, né, em relação ao que elas entendem que deve ser divulgado, ou como negociar o que vai ser divulgado também. As empresas têm, né, regras, às vezes, né, empresa de capital aberto, né, ou que tem uma multinacional que pode ter regras diferentes com disclosure as próprias autoridades, né, se for um assunto de multijurisdição, ele pode ter regras de disclosure diferentes, né, então a gente entende que tem um trabalho muito grande da CGU, né, de divulgação gradual, até no portal da CGU sobre os acordos, né, e acho que uma das coisas que se comentava nos Estados Unidos, assim, né, das próprias negociações, assim, do tipo, quais são as bases desse acordo, como é que eu sei o que as outras empresas, como é que eu consulto esses precedentes e coisa e tal, né? Então seria interessante ouvir um pouco de vocês, como que vocês têm enfrentado esses desafios aí nos últimos anos em relação a essa questão de lei de acesso à informação e divulgação. Joia. Então, eu vou falar um pouco de acordo, e depois, Felipe, acho que até mostrou na apresentação sobre os PAR, né, que a documentação fica toda disponível. A gente hoje na CGU tem o portal com painel de acordos, né? Então, eu vou mostrar aqui para vocês. A gente, desde 2021, tem o portal desse jeito, da CGU, que ele tem como fazer acordo, legislação de jurisprudência e publicação e acordos celebrados. E ele tem um painel também. Então, o painel é um painel que me permite identificar a execução daquelas condições do acordo lá financeiras. Então, ele monta na hora, então não é assim desatualizado. A gente recebeu, a gente atualiza a base e aí ele aparece aqui. Então, por exemplo, se eu clicar em detalhes do acordo, ele é um painel dinâmico. Eu vou clicar uma empresa aqui, sei lá, Bilfinger. Caso 5, tem o valor que foi acordado, o tanto que foi pago, 100%, como que foram feitos esses pagamentos com datas e quem recebeu, né? E a diferença, o que foi ressarcimento, o que foi multa. E aqui no gráfico, dizendo que é uma pessoa jurídica estrangeira, ela já pagou tudo. E aí, ou por aqui, ou pelo painel mesmo, pelo portal mesmo, eu consigo abrir o acordo dela. Tá? Então, aqui eu tenho o texto do acordo. E aí, aqui a gente tem tarjado informações pessoais, então, ou informações comerciais ou empresariais, ou informações que são de processos em andamento. Então, por exemplo, no acordo dela diz assim, que o fulano pediu propina, não sei o que lá, e isso é um processo em andamento, uma investigação. Hoje não é mais o da Bilfinger, por exemplo, mas enquanto essas informações continuam sendo tarjadas. Além disso, a gente sempre divulga uma nota na imprensa falando o que aconteceu. Eu trouxe aqui a da UOP, por exemplo, que é mais recente do que o da Bilfinger, dizendo a controladoria, a CGU e a AGU assinaram acordo de leniência com a empresa UOP LLC, dizendo, ela fez investigação interna, ela reportou espontaneamente, qual é o tipo de ilícito acontecido daquilo dali, envolve a Petrobras, tem uma resolução que envolveu o MPF, os Estados Unidos e a SEC nos Estados Unidos, o valor total, o que é destinado à Petrobras, o que é multa e improbidade. Então, a gente publica assim. Hoje, a gente tem publicado cada vez mais a documentação integral do acordo, mas sempre vai ter tarja de informação pessoal, sempre vai ter tarja de informação empresarial ou comercial sensível, sempre. Mas a gente já está começando a publicar algumas informações sobre atos lesivos quando os processos estão caindo. Os acordos mais antigos têm uma situação muito intrincada, que existe inquérito aberto, por exemplo, no Supremo, até hoje, de alguns desses acordos. Assim. Então, se a gente... É um sigilo compartilhado, né? Não é um sigilo da CGU, é um sigilo da CGU, é um sigilo do inquérito junto ao Supremo, de outros processos em andamento. Então, é difícil a gente conseguir fazer isso de maneira simples. Os processos que são mais diretos assim, e objetivos, a gente consegue publicar com mais facilidade. E aí, aqui, toda a documentação
acordo, termo de cumprimento, os anexos, elas são entregues para a empresa, dizendo, vai ser publicado, a empresa tem um prazo para dizer, aqui você esqueceu de tarjar essa informação e a informação sigilosa, isso passa por a empresa tem um prazo para dizer, para apresentar a justificativa de por que aquilo tem que ser tarjado, e a gente faz um parecer jurídico, a gente encaminha para parecer jurídico para dizer se essa justificativa é adequada ou inadequada nesse caso concreto. Se for adequada, a gente tarja tudo que a empresa pediu. Às vezes tem empresa que pede umas coisas dizendo que é informação pessoal e pela nossa lei não é, por exemplo, né? Então a gente não tarja, mas todas essas coisas ficam tarjadas e está cada vez mais esse processo de colocar os documentos ficando claro. Então, vejo da Odebrecht, a gente tem o acordo, primeiro termo, segundo termo, terceiro, o anexo 1, anexo 1A, o anexo 1A, a relação das... É anexo 2 que eu queria abrir. O anexo 2, que é o dos atos lesivos, ainda tem os processos em andamento, tem toda a discussão no STF, né, que a gente viu agora, conforme for, essa discussão vai cair, né, então, conforme for, ela vai entrar aqui, mas hoje é o que tem dos processos, as investigações em andamento, por isso que ele não está aqui. Mas a gente vai colocando tudo. Então, vai tendo até como que aquilo é pago, que a gente consegue acompanhar no painel, né? Todas essas informações. A tendência é que a gente sempre vá tendo mais documentos mesmo do acordo publicados, tá? Fora que o TCU, a Polícia Federal, a AGU, as operações especiais, todo mundo recebe cópia sigilosa da documentação que a empresa entregou. Então, isso eu estou dizendo de transparência ativa. Né? Na transparência ativa, tem as ressalvas de informação sigilosa ou resguardada. Quem pode auditar, investigar, abrir processo, entrar com ação de propriedade, recebe cópia integral com o registro de que aquela informação é sigilosa. Então, se ele for entrar com uma ação de improbidade, tem que ser com uma ação de probidade com anexo sigiloso, por exemplo. Ou se o TCU for auditar ou levar para plenário, tem que ser uma sessão reservada porque contém informação sigilosa. Mas esse pessoal recebe cópia integral da documentação que a empresa entregou e do acordo. Ou seja, se ela tem comprovante de pagamento de propina, esse pessoal recebe o comprovante de pagamento de propina. Se ela tem assim, no sistema eu tinha lá um controle de quem me pediu o que em cada contrato, ela recebe esse documento do controle de quem pediu o que em cada contrato. Assim, a cópia integral da documentação toda mesmo. Perfeito. E se eu puder complementar aqui, só para passar aqui, no par, como é bem similar também ao que o Renato comentou, e assim, a nossa regra aqui é pela transparência. Então, a gente tem todos os processos administrativos, a gente tem aqui na base de conhecimento da CGU, por exemplo, esses foram os 3 últimos aqui, você clica aqui no processo, você tem acesso ao julgamento, a nota técnica de análise de irregularidade, o parecer da Conjur, o relatório final. Então, as principais peças você tem acesso e tem como verificar. Como o Renato também pontuou, essas peças às vezes têm algum tarjamento específico, se tiver dados pessoais, mas em regra são pouquíssimos os tarjamentos, ou também se tiver alguma coisa que se refira a processo sigiloso em outro âmbito, mas você tem como analisar aqui e verificar o que é que aconteceu, quais foram os fundamentos dessa decisão. A gente entende que a transparência como um todo é o que vai gerar tanto a conscientização, o entendimento, né, da sociedade em relação ao que está, e também que a gente vai construindo isso para a segurança jurídica, para que as pessoas jurídicas saibam, ó, isso aqui já foi julgado por um arquivamento, isso aqui foi julgado por uma condenação. Então, vai também mostrando esses precedentes que a gente entende que isso induz também o mercado, né? Sim. Acho que, só aproveitando, Felipe... desculpa, você... Não, só aproveitando o gancho que vocês fizeram, que eu acho super interessante para o TCU, e aí acho que também ainda puxando aqui para uma das dores, eu acho, das empresas, né, que desafios, né, mesmo, que quando procuram, né, uma negociação na esfera federal, né, obviamente, esse desafio, um pouco desse desafio do balcão único, mas um pouco também em relação à questão do momento do TCU, né, porque a gente sabe que teve aquele acordo de cooperação, se não me engano, há 2, 3 anos, né, e um grande esforço aí de trazer uma articulação institucional maior, aí, um grande avanço por parte da CGU. Mas, por outro lado, ainda existe, né, essa prerrogativa de revisão das bases dos acordos pelo TCU. Né? Então,
quer dizer, a empresa, de alguma forma, ela tem que lidar com esse tipo de exposição, né? Ela não consegue fechar tudo no momento da assinatura, né? Então, seria interessante ouvir de vocês, assim, que tipo de evolução foi atingida aí nos últimos anos em relação a isso né, em relação a esse tipo de risco que todo mundo assina, né? Ou participa da negociação sabendo, olha, você não vai fechar, você não vai conseguir eliminar todos os vesperos, né? Por mais que tenha tido muito avanço, você pode, né, ter uma revisão das bases mesmo, né, do acordo, né? Joia, tem alguém do TCU, assim, na plateia com a gente? Eu gosto de falar isso, mas ninguém pode me entender mal também. Assim, o acordo, eu devo ter sido a pessoa mais prejudicada com a CT, né? Porque em maio eu entreguei a primeira versão em maio de 2020 eu entreguei a primeira versão da minha tese de doutorado. E sobre acordo de leniência, não tinha nada do ACT, não tem ACT, está em negociação. E eu lembro que eu falei assim, e aí, vai sair esse ACT? Como é que é? Claro, eu estava afastado da CGU, e me falaram, não, esse negócio demora. Aí eu recebi a tese para fazer a revisão e entregar, saiu o ACT, assim, tipo, eu recebi domingo, o ACT saiu na terça-feira. Gente, e agora? Que eu tô com isso para entregar, tem prazo, né? O que eu faço da minha vida agora? Então eu digo que eu sou a pessoa mais prejudicada aí com o ACT, por conta disso, porque eu passei essa situação de extrema calmaria e contemplação, de com a tese pronta no domingo, saiu o ACT na terça-feira. Assim, a gente tem várias questões aí que são bem interessantes nessa dinâmica. O TCU já estruturou e reestruturou a área dele que recebe informação dos acordos de leniência. E aí a gente está falando das informações pré-acordo de leniência. O ACT fala do pós-acordo de leniência, que é isso, depois que é assinado o TCU recebe a documentação, mas nesse momento tem ali cláusulas bem claras de que aquilo não pode ser utilizado contra a empresa, né? Então, a empresa entregou aquilo sob condição de que aquilo não fosse utilizado. O que ela entregou, a não ser que ela omitiu, mentiu, contou parcialmente, mas o que ela entregou não vai ser usado contra ela para sancioná-la mais. Então, a situação da empresa vira uma situação, digamos assim, em tese, mais favorável no TCU a partir desse momento. O ACT traz também a comunicação antecedente com o TCU, que chega uma empresa para negociar com a CGU, a gente notifica o TCU para ele identificar se existe algum apontamento de dano com relação àquilo, alguma coisa que deve ser tratada na mesa. Fluxo que a gente tem hoje. O TCU recebe a informação preliminar da negociação e aí, com o tempo, ele recebe de quais são os atos lesivos, mas é uma informação de 1, 2 páginas, não é cópia integral da documentação nesse momento, para o TCU identificar, já auditei esse contrato, não auditei esse contrato, auditei essa empresa em outro contrato, já condenei, não condenei, eu tenho aqui dúvidas, a empresa precisava esclarecer isso para mim, a gente coloca isso na mesa com a empresa, na mesa de negociação, e a empresa tem a opção de decidir, quero resolver isso tudo para já sair um acordo assinado nos termos que o TCU falou, que se sair ele vai arquivar os processos contra mim, ou não, vou continuar, não aceito isso que o TCU está falando, eles estão colocando valores aqui que eu não reconheço, não concordo, quero me defender lá, continua o processo no TCU acontecendo normalmente e a negociação de acordo acontecendo normalmente, como se não tivesse havido essa interação. O TCU se organizou internamente, se estruturou para que essa equipe que recebe a informação preliminar não seja a equipe que audita os contratos tradicionalmente. Então, é uma equipe que vai receber essa história, vai fazer uma pesquisa no sistema deles, vai coletar informações, vai encaminhar para o ministro relator para ele nos dizer, olha, tem processo, não tem processo, tem esse ponto, tem que conversar isso com a empresa. Mas não é a equipe que foi lá na rua auditar, ou seja, a equipe que continua com aquele trabalho que ela está fazendo, em tese não vai nem ficar sabendo que está sendo negociado um acordo de leniência nesse momento, o que gera aí um grau de segurança maior para as empresas nesses termos. Mas a gente ainda tem discussão aberta a respeito, o fluxo então já está bem detalhado, né? A gente recebe as informações, manda as informações sobre pessoa jurídica, identificação da pessoa jurídica para o TCU, manda um resumo dos atos lesivos e depois manda uma minuta de cálculo daqueles valores, dizendo o que é dano, o que a empresa identificou, o que a gente conseguiu identificar com ela. Aí o TCU responde dizendo, tenho mais isso ou não tenho mais nada, o que você está fazendo aí parece o que eu concordo com tudo. Né, ou não, abra isso na mesa. Aí a empresa tem um prazo para aceitar ou dizer não quero. Se ela fala não quero, a gente continua com o acordo e ela se vira lá com o TCU depois.
Isso tudo é feito por uma equipe que não é a equipe que audita os contratos, é da SESEX Consenso, é outra secretaria do TCU. Ela coleta com quem audita, mas ela mesma não vai auditar esses contratos depois. Então, isso gera uma margem de segurança maior. Uma próxima etapa é internalizar quais são, eu diria, duas coisas. Internalizar quais são os limites dessa análise. Por exemplo, a gente já recebeu uma análise falando assim, não está claro por que isso foi vantajoso para a União em termos das investigações. Bom, as investigações não tem que ficar claro para o TCU, tem que ficar claro para a CGU, para a AGU, para o MPF, assim, porque o TCU não vai propor ação de improbidade, digamos assim, o TCU não vai fazer par, não vai fazer PADs, né? Esse é a gente que tem que identificar isso, não eles. Então, isso é uma coisa que a gente ainda conversa. E a metodologia que eles vão utilizar para o cálculo. Por quê? Porque a gente, no acordo, parte da premissa assim, é dano em controvérsia. Então, a empresa sentou comigo, falou que pagou para ganhar 20% a mais do que era o valor devido. Então, ela está reconhecendo ali que ela recebeu 20% a mais do que era devido. Então, é 20% de dano desse valor aqui. É um dano que ela reconhece, ela vai devolver. O TCU não olha desse jeito, nem a CGU, quando a audita, olha desse jeito, né? A auditoria não olha assim. A auditoria vai lá e começa a medir parede, medir buraco, olhar preço. Na sua tabela está dizendo que custa 50, mas eu vi aqui que o pessoal na sua região vende por 2. Então, você está cobrando 3 a mais, 3 multiplicado por não sei quanto. Então tem um potencial de ter tido um prejuízo de tal valor. Então, é uma outra forma de fazer a conta. A discussão que a gente está com eles é como que a gente junta essa história hoje. Porque o acordo não é uma auditoria. E o que TCU faz é auditoria. Então, né, a gente tem tentado traçar uma estratégia de metodologia conjunta para que, nesses casos, o TCU abrace aí essa história de, beleza, é colaboração, não é para auditar. Eu sei isso aqui eu estou chutando, eu não sei, né? Eu estou supondo, mas eu não identifiquei isso, é uma suposição. A empresa se manifesta dizendo sim ou não, e a gente quer tentar concluir isso da maneira mais objetiva possível. Então, o estado da arte que a gente tem com o TCU hoje é esse. A gente tem reuniões intensas assim com a equipe da SESEX Consenso, a diretoria. Eu tinha na minha época de acordo de leniência, né, que durou até janeiro desse ano, e a nova diretoria, o novo diretor com a equipe tem, com o nosso secretário, e conforme é o tipo de demanda, eu participo e o Felipe também. Assim, então, nós todos estamos engajados aí com essas resoluções junto do TCU e essas definições de metodologias de trabalho conjunto, né? Bom, temos 3 minutos finais. Queria jogar a bola para vocês, uma bola rápida aí. O que esperamos da CGU nos próximos anos? Perspectivas? Gerar um pouco de ansiedade. Vocês falaram de várias aqui, mas a gente, em termos gerais, como é que vocês resumiriam próximos passos da CGU? Na perspectiva aqui da minha área, né, a gente está nessa reformulação do julgamento antecipado, então deve ser esse ano, e a ideia de estar ampliando e divulgando cada vez mais, tanto essas formas de transações também, para que possa ter essa consciência, né, no mercado como um todo, e a segurança, divulgando a segurança de que são essas transações. A gente também tenta trabalhar muito na questão de treinamentos e contribuindo com os estados e municípios na condução dos PARs, porque é uma preocupação também para que eles sejam capacitados e essa mesma segurança que a gente tenta passar aqui também seja uma preocupação no nível também estadual e municipal, né? Tanto na questão de regulamentação de leis, da Lei 2846, por exemplo, né, na colocação ali de decretos e regulamentos para a condução dos PARs, enfim, para que a gente esteja prestando esse apoio para que o processo ele também possa ser conduzido da melhor forma no âmbito estadual e municipal. Passa a bola aí para o Renato, que com certeza vai poder trazer inovações aí. Joia, obrigado. Com relação aos programas de integridade, a gente tem feito um esforço para essa junção, né, para que as avaliações para acordo, nova lei de licitações, BNDES, Proética, sejam sempre muito homogêneas e muito uniformes, claro, considerando os níveis de exigência diferentes, mas as mesmas áreas, os mesmos quesitos, né, mas com notas diferentes. E a gente tem tido essa preocupação de buscar outras questões que as empresas já adotam, que já estão no mercado, que a gente costuma dizer de ESG, por exemplo,
para inserir nessas avaliações, para dar crédito para as empresas por essas boas práticas também, por essas coisas que elas têm feito, além de fazer essas associações com as outras iniciativas que eu disse para vocês, para que a gente ter várias avaliações, né? Se a empresa tiver o PROET, que ela já atingiu o necessário para a nova lei de licitações, para o financiamento do BNDES e tal. Então, essas são as novas frentes que a gente tem de programa de integridade. De acordo de leniência, o Felipe tocou muito bem, né? A gente tem focado muito na questão consensual, de resolver as coisas de maneira mais consensual. A acordo de leniência faz parte dessa história também. A gente tem aprofundado na descrição das metodologias dos descontos, né? Porque tem desconto até 2/3. A gente tem uma instrução normativa, a gente tem a metodologia com os quesitos para ser publicada, vai entrar em consulta pública e depois vai ser publicada, para ficar sempre claro para a empresa o que a gente está esperando da colaboração, o que a gente está esperando para resolver aquilo da melhor maneira possível, para criar aí esse ambiente de previsibilidade jurídica. E tudo isso a gente tem feito abrindo para consulta pública, chamando o pessoal para reunião, para eventos. Então, vocês participaram, quem pôde participou do evento dos 10 anos da Lei Anticorrupção que a CGU organizou. Foi um evento que a gente pediu opinião e pediu para as pessoas debaterem vários desses temas. A gente registrou isso tudo. A gente tem grupo de estudos, grupo de trabalho com o Ministério Público Federal, com o próprio TCU, uma atuação em conjunto, assim, par e passo com a AGU, para verificar a reparação de dano, processamento das outras pessoas, que tipo de informação que eles precisam da gente. Então, a gente tem tentado, ao máximo, fazer um serviço uniforme e que seja inovador aí nesse aspecto de buscar as boas práticas, sempre aberto para os problemas identificados pelas empresas, né, pelos escritórios, pelos compliance officers, que muitas das coisas que a gente melhorou hoje veio de crítica de vocês, sugestão de vocês. Então, a gente tem mantido essa porta o mais aberta possível e a gente tem todas essas frentes novas aí para trabalhar com a nossa brincadeira que lá na secretaria a gente tem uma placa que diz assim, estamos a 0 dias sem projetos novos, porque todo dia aparece uma coisa nova para a gente fazer. Então, espero que a gente até o final do ano tenha muitas surpresas e ano que vem outras muitas mais. Como eu falei, o sistema utilizado pelos estados e municípios, né, para dar mais segurança jurídica e homogeneidade aí nas nossas matérias. Renato, Felipe, muito obrigado pela presença de vocês. Foi incrível, aprendemos muito. Acho que todo mundo sai aí com missões, uma missão aí de implementar, com vontade de ativar o prêmio Proética. Obrigado mais uma vez, obrigado para o pessoal que está online, presencial. Só um anúncio final. Nós estamos caminhando no grupo, né? Então, a ideia é que esses eventos aconteçam, a ideia é que a gente forme um grupo aí que participe, aberto a todos, mas que seja um grupo aí que fidelize, que a gente sempre participe, sempre contribua. Então, nós queremos conhecer muito o perfil de vocês, tá? Nós mandaremos por e-mail uma pesquisa super rápida, que a gente vai querer saber o que vocês acharam do evento, as opções que vocês, presencial, se é remoto, que vocês prefeririam fazer, o perfil do programa Integridade da empresa de vocês, para a gente entender o perfil das pessoas que estão participando, os temas que vocês gostariam para o próximo evento, tá? Então, nós mandamos para vocês. Queria pedir para que vocês preenchem, mandem para a gente gente possa estruturar e ser assertivos nos próximos eventos, tá bom? Para quem está presencial, eu vou falar de propósito, pessoal de casa, para o pessoal de casa ficar com vontade de vir presencial. Tem um café na outra sala, super caprichado. Vamos fazer agora depois dessa aula que tivermos, vamos aí comer, porque deu fome. Tá? Pessoal do online, por favor, venham presencial na próxima, tá bom? Obrigado, gente. Obrigado. Tchau, nós que agradecemos pela oportunidade. Bom dia a todos. Tchau, bom dia.